tia Sabrina e sejam muito bem-vindos à nossa série Vida Abençoada. Ao longo dessa série a gente vai se divertir muito e também vamos aprender sobre as promessas de Deus na nossa vida. Isso mesmo, e a Bíblia tá cheia delas. Mas antes, vamos para um dos nossos momentos preferidos? Então fiquem de pé e vamos louvar! Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Nós somos
Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu Uau, que incrível dança pra Jesus, hein, gente? E agora vocês já podem se sentar, porque eu quero saber se vocês estão animados pra aprender mais sobre as promessas de Deus, porque eu tô. E pra começar, vamos ler o nosso versículo do mês, que tá lá em Provérbios 10:22, que fala assim: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. E eu quero mostrar pra vocês esse livro aqui, que é a nossa Bíblia, e ela tá cheia das promessas de Deus pra gente. E agora, vamos aprender mais uma história da Bíblia hoje? Então vamos lá! Estes são os apóstolos. Eles seguiam a Jesus durante o tempo que esteve na terra. Antes de subir aos céus, Jesus o mandou o Espírito Santo para os ajudar. Os apóstolos espalharam a mensagem de Jesus em todos os lugares. Também aprovaram muitos milagres e curaram doentes. Eles se encontravam regularmente no templo e muitas pessoas acreditavam em Jesus. Tudo isso fez os judeus, os sacerdotes, os oficiais ficarem muito zangados. Então eles prenderam os apóstolos e jogaram na prisão. Mas um anjo do Senhor veio durante a noite e abriu a porta da prisão. O anjo os mandou ao templo para falar sobre Jesus. E quando o dia raiou, os apóstolos foram até o templo falar sobre Jesus.
assim como o anjo havia mandado. Enquanto isso, os sacerdotes e os oficiais os chamaram para uma reunião. Eles ordenaram os oficiais que buscassem os apóstolos na prisão, mas quando chegaram, perceberam que eles não estavam lá. Então eles voltaram aos sábios e disseram que eles não estavam na prisão. Mas alguém chegou e disse que os homens que haviam sido presos estavam no templo ensinando. O capitão e os guardas do templo prenderam os apóstolos novamente. Os levaram ao conselho do sumo sacerdote. Nós demos uma ordem direta a vocês para nunca mais pregar sobre Jesus. Então Pedro disse: nós devemos obedecer a Deus acima de qualquer homem. Ele os contou a história de como Jesus ressuscitou dos mortos após o pregarem na cruz, e agora ele está no céu. E disse que Jesus fez tudo isso para que o povo de Israel voltasse a Deus. E isso fez o conselho ficar com muita raiva. Eles decidiram matar os apóstolos, mas um dos fariseus, chamado Galiel, ficou de pé e ordenou que os apóstolos fossem levados para fora. Então ele lembrou aos seus amigos fariseus que se matasse os apóstolos, talvez teriam mais problemas do que solução, e ele os aconselhou de liberá-los. E eles aceitaram que os apóstolos pudessem ir. Eles chamaram os apóstolos de volta, bateram neles, mas não os mataram. Eles ordenaram que eles nunca mais falassem de Jesus. E os apóstolos saíram da assembleia felizes por serem dignos de sofrer pela palavra. Depois disso, eles continuaram pregando todo dia, de casa em casa, e pregando a mensagem que Jesus é o Messias. Gente, que espetáculo aprender sobre as promessas de Deus pra gente. Isso mostra o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa com a gente. E uma de suas promessas é que mesmo que alguém se esqueça da gente, Ele nunca esquece. Ele nos ama, independente do que a gente fez ou como a gente tá, Deus ama todos nós. E agora a gente vai para um quadro sensacional, é a nossa Escola de Promessas. Uau! Isso aqui tem o melhor final, cara. Meu Deus do céu! Eu não sei se você já leu, né? A Bíblia, mas se você não leu essa história, eu vou te dar um spoiler. Mas você não pode contar pra ninguém, tá bom? Mas se você também não quiser saber do spoiler, para manter o suspense, não tem problema não, só você apertar o botãozinho e passar um pouco essa história. Mas eu vou explicar. Então... Exatamente, porque Deus dá a força pra eles. Deus é a fonte da força deles. Meu Deus do céu, que susto! O que é isso? Só Deus, Deus, deu ainda a condição de continuar entregando eles e levando a mensagem de Cristo a todos os lugares. O que a gente hoje tá falando de Deus aqui é porque os apóstolos foram muito mais rápidos. Exatamente, porque Deus dá a força pra eles. Então, Mel, então, pessoal, é assim que termina a nossa história de hoje. Olá, pessoal! Olá, pastor! Olá, Melzinha, tudo bem? Falou com a galera? Mel, hoje nós vamos aprender sobre como é que Deus nos dá força. Legal! Mas antes disso, eu tenho uma pergunta a fazer para você, Mel. Tem muito a ver com a nossa história de hoje. Ok. Você sabe o que é bullying? Você já sofreu bullying? Bullying? Eu não sei o que é bullying. O que é bullying? Bullying é quando alguém faz uma brincadeira com a gente que a gente não acha legal. Quando a brincadeira passa do limite e vira uma chateação, isso já é bullying. Por exemplo, talvez alguém já riu da roupa que você usava para ir para a escola. Talvez alguém já riu do seu tênis. Ou então, alguém pode rir de você só porque você não é uma pessoa tão atlética, sabe? Gordinho, cheinho. Tudo isso que perturba a gente, a brincadeira sem graça, é bullying. Ah, entendi. Eu sei o que é isso, professor. Um colega da escola já fez bullying com o meu cabelo e não foi nada legal.
Exatamente, Mel. Isso é bullying. E hoje nós falamos dos apóstolos. Os apóstolos eram os seguidores de Jesus. E você se lembra que Jesus tinha mandado eles em uma missão muito importante. Lembra da história, Mel? Então, a missão era que eles fossem por toda a parte do mundo daquela época, ensinando as pessoas, fazendo novos discípulos, e essas pessoas aprenderiam sobre tudo que Jesus conquistou na cruz a favor da nossa vida. Mas existia um grupo que fazia parte do Sinédrio, e nele haviam homens que eram contrários ao que Jesus falava. Você lembra disso? Sim, lembro, professor. Você se lembra quem era o sacerdote principal? Sim, professor, o sumo sacerdote. Isso mesmo, Mel. E ele tinha alguns problemas sérios com os discípulos, porque eles andavam por todas as cidades, pregando e ensinando tudo o que Jesus havia feito. E foi através disso que Jesus nos perdoa todos os dias. Exatamente, Mel. E os apóstolos sofriam perseguição desse grupo chamado Sinédrio, porque eles não concordavam com o ensino dos apóstolos, porque era totalmente diferente dos ensinos que eles ensinavam o povo de maneira corrupta. Dessa maneira, eles começaram a fazer bullying com os apóstolos. Outra palavra que a gente pode usar para bullying é perseguição. Eles começaram a perseguir, mentir sobre os apóstolos, e agora vem a parte louca da história. Por conta disso, os apóstolos foram jogados na prisão, foram apedrejados, foram chicoteados, sofreram todo tipo de maltrato. E um dia, eles colocaram os apóstolos na prisão, mas Deus mandou um anjo poderoso para entrar lá dentro e tirar eles daquele lugar ruim. E você sabe o que eles fizeram depois que o anjo tirou eles da cadeia? Eles voltaram para a mesma cidade, voltaram a pregar a mensagem de Jesus dentro do templo e na casa das pessoas. Nossa, que incrível, professor! Muito incrível. Mas mesmo assim, os sumos sacerdotes pegaram, jogaram eles de novo na prisão, bateram neles de novo, maltrataram eles de novo. Se você fosse um dos apóstolos, hein? Será que você ia continuar fazendo e cumprindo essa missão ou tinha desistido? Difícil essa, hein, pastor? Mas eles não desistiram, viu? E não importava quão perigosa ou difícil fosse aquela situação. Eles sempre se mantinham firmes no propósito que Deus tinha para eles. E você sabe, Mel, por que eles tinham tanta coragem assim? Porque eles tinham fé em Deus. Exatamente, porque Deus dava forças a eles. Deus era a fonte da força deles. Deus os encorajava, Deus os animava, Deus fazia com que eles se mantivessem firmes. A fé deles em Deus deu a eles a condição de continuar enfrentando perigos e levando a mensagem de Cristo a todos os lugares. E se a gente hoje está falando de Deus aqui, é porque os apóstolos foram muito corajosos. É verdade, pastor. Isso nos ensina que quando nós sofremos bullying, Ele vai nos dar forças. Yes! Isso aí, Mel. Talvez nós enfrentemos situações, pessoas, coisas difíceis, mas Deus sempre estará com a gente e sempre vai nos dar a força necessária para vencer essas situações. E aprender que vocês podem ser super-heróis através da palavra de Deus. É isso aí, gente. Eu estou muito contente que vocês estejam aqui. E lembre-se, as promessas de outras pessoas podem não se cumprir, mas as promessas de Deus sempre vão se realizar nas nossas vidas. Isso aí. Ó, beijão para vocês. Fica com Deus e até a próxima, pessoal. Uhul! Estamos muito felizes que vocês estão assistindo a nossa série Vida Abençoada. Então, não se esqueça que Deus nos ama muito e Ele tem muitas bênçãos para a nossa vida. Então, vamos orar?
Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu amor sobre nós, te agradecemos pela tua promessa para nossa vida, te agradecemos porque o Senhor nos ama em todos os momentos, independente do que a gente faça, o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Senhor, obrigada por tudo, Deus, nós te amamos muito, em nome de Jesus, amém. Muito bom, gente, até a próxima semana, tchau, tchau!